Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Sociedade de Chesterton Brasil e eu quero ler com vocês hoje um trecho, na verdade o primeiro capítulo do Poeta e os Lunáticos, certo? A gente tem um pouco esse gosto de conhecer a escrita de Chesterton, alguns de vocês já viram eu e outras pessoas falarem bastante sobre Chesterton, sobre os temas que Chesterton escreve e assim por diante. E agora a gente começa uma boa sequência, lendo um pouquinho de cada obra que nós temos publicadas, né, publicada aqui pela Casa Editorial da Sociedade de Chesterton Brasil, e falando um pouco sobre as traduções, sobre o trecho propriamente que a gente lê aqui e assim por diante, certo? Então, o livro desse momento é O Poeta e os Lunáticos, tá? Uma das primeiras, se eu não me engano, a primeira publicação aqui da Sociedade de Chesterton Brasil. Já me recordo, eu tenho essa lembrança porque me chamou muita atenção quando saiu a publicação do Poeta e os Lunáticos. Eu me lembro que eu tinha muito essa lembrança de que, nossa, a coisa está acontecendo, né? Que é um passo muito efetivo, sem desmerecer nenhum trabalho, né, das pessoas que também junto conosco ajudam a divulgar o Chesterton e o seu pensamento. Mas a gente sabe que existe uma diferença entre você organizar um trabalho na internet, que também tem o seu trabalho, também tem a sua organização, a sua busca de melhoria, assim por diante, e que pode ser bem onerosa, tá? Mas essa concretude de você pegar um livro, fazer uma tradução, procurar quem o imprima, procurar quem dê uma diagramação bacana, procurar um ilustrador, né, um designer para uma capa e assim por diante, parece que ganha uma consistência, dá um tom de realidade, um pouco aqui agora, sem muito eu planejar, falando um pouquinho da história da Sociedade de Chesterton Brasil também, tá? Então eu tenho muito forte essa lembrança. Essa é uma edição nossa, já que eu estou comentando, vale a pena também falar, né, que nós nos esforçamos também para trazer conosco, trazer para essa edição ilustração, então tem ilustrações, certo? Claro, naquele livro super ilustrado, mas ilustrações naquele sentido, muitas obras têm ao longo do tempo, né? O artista pega algumas dos trechos que consideram que dão mais pano para sua arte e faz algumas ilustrações que vão ficando ali em intervalos mais ou menos grandes dentro do livro, tá? Então, O Poeta e os Lunáticos, o primeiro capítulo do livro é sobre os camaradas. Na verdade, o primeiro capítulo do livro se chama Os Camaradas Fantásticos, tá? Eu não vou dar resenha do livro aqui agora, né? Aí eu deixo com vocês também um pouco tarefa de casa, procurarem, vamos ter aqui o link da livraria da Cidade de Chesterton Brasil, então vocês procurem lá, Poeta e os Lunáticos, vai ter ali resenha, vocês vão poder conferir, tá? Cá fora, o aspecto da pousada O Sol Nascente estava mais para pôr do sol. A construção jazia num pequeno jardim triangular, antes verde do que cinza, com espedaçadas cercas vivas que se embaralhavam nos melancólicos juncos de um rio, que aqui e ali havia uns poucos e lúgubres caramanchões ao relento, cujos tetos e assentos haviam de muito e por igual ruído, sem falar num chafariz toldado e seco, ostentando uma enxovalhada ninfa d'água e água nenhuma. Pessoal, assim, o começo, a primeira coisa que eu diria para vocês, quando a gente está diante desse texto do Chesterton, aqui eu não cheguei a ler um parágrafo, tá? Não terminei um parágrafo. O parágrafo ainda vai um pouquinho mais longe, a gente ainda tem que virar a página, no comecinho dela ainda vai ter um trecho, né, que é pertencente a esse parágrafo. Mas vejam vocês uma coisa interessante, e isso nós tratamos bastante. Se alguém gostaria de ver em algum grau um exercício desse tipo, pode procurar lá os vídeos do 2º Congresso de Artes Liberais do Instituto Hugo de São Vítor. Nós temos uma excelente palestra do professor Francisco Scorsin, onde ele faz um exercício com as pessoas do Congresso de tentarem imaginar uma descrição que não é muito distante do tipo de descrição que aconteceu aqui. Ou seja, nós ouvimos muito falar hoje em dia da questão do imaginário, mas às vezes nós não ouvimos falar com tanta, pelo menos não com a frequência que seria o ideal, acerca da fortalecimento e da educação da faculdade da imaginação, tá? Ou seja, alguns até falam da educação da imaginação como uma maneira de controlar, sei lá, agora eu estou ouvindo muito falar disso, como é que é, pensamentos intrusivos, acho que alguma coisa assim,
que é o nome atual para, acredito eu, para absurdos que às vezes invadem a imaginação da pessoa, ou coisa que eu valho. Né? Ou então para não se distrair, ou então para qualquer coisa assim, para ter algum foco, né? E assim por diante. Mas propriamente a questão da minha capacidade de ouvir uma descrição, ou ler uma descrição, e ver na minha mente aquelas coisas que estão sendo descritas, certo? E nem sempre esse é um exercício fácil, tá? Na verdade, na maioria das vezes não é. Nós estamos numa geração que recebeu tudo de presente, certo? Eu quase posso dizer que juntam duas coisas, a preguiça das pessoas com a percepção do mercado, enquanto as pessoas compram aquilo que vai ajudar a sua preguiça. Então nós temos todo um mundo de entretenimento hoje em dia que não, mas é melhor para a mente das pessoas, ou é melhor para a capacidade imaginativa das pessoas que elas não recebam tudo pronto. Dane-se, irmão, nós queremos ganhar dinheiro. E nessa ideia do queremos ganhar dinheiro, as pessoas fazem aquilo que sabem que um cidadão médio vai comprar com mais facilidade. Se isso vai prejudicar a imaginação dele, vai prejudicar a memória, vai prejudicar, dane-se, não é o problema dele. Os filhos dessas pessoas, como a gente ouviu um relato ou outro, não estão consumindo aquilo que elas produzem, tá? Então, que é sempre algo que vale a pena a gente estar atento, certo? Então, precisa de acordar para isso. Nós estamos numa sociedade que, via de regra, não vai nos ajudar a ter uma imaginação bem fortalecida. Ou seja, com capacidade de pensar as coisas que lhes são descritas. Isso é altamente problemático, por quê? Porque sim, a imaginação vai impactar direto nessa história que é a história do imaginário, tá? E essa questão do imaginário tem a ver com o quê? Tem a ver com como eu realizo, como eu coloco num contexto integral, como eu vejo uma paisagem, tá? Para alguns, uma paisagem é um monte de coisas que não fazem sentido entre si. Ou que não se preocupar com isso. Então, eu chego numa fazenda qualquer, eu vejo que tem uma cerca, um celeiro, alguns animais pastando, uma árvore, algumas pedras e um regato. Agora, para quem foi criado naquela fazenda, ao chegar lá depois de alguns anos vivendo fora, ou cada período de férias que retorna para casa, ao ver essa paisagem, para ele tudo está unificado num único nome, e esse nome é lar, casa. Né, que é o meu lar, que é a minha casa. Ou seja, aquela árvore é a árvore onde meu pai amarrou lá o balanço onde eu andei pela primeira vez. Aquela pedra, um dia eu caí da árvore lá e bati meu joelho na pedra e aqui é a cicatriz que eu tenho no meu joelho. Aquele regato lá, muitas vezes no calor eu tomei banho lá, né, e assim por diante. Aquele animalzinho que tá pastando lá, um pôneizinho que já tá velho, que foi onde eu aprendi a montar quando eu tinha 8, 10 anos. Vocês entenderam? Então, tudo isso que eu, Rodrigo, olho, são coisas separadas para essa pessoa, é o lar dela. Tá? Isso é imaginário. Quando essa pessoa está lá nos outros locais, se ela conseguir fechar os olhos e com força imaginar, com a sua imaginação, cada uma dessas coisas que eu estou descrevendo, ela vai conseguir em algum grau ter um sabor afetivo daquilo que a imaginação dela guardou. Entende? Então, isso causa uma autonomia afetiva no sujeito, que é um suporte muito bacana para o intelecto e, a partir do intelecto, para a vontade. Vocês querem entender a importância disso? Vale a pena vocês lembrarem, né, de um trecho muito legal onde o Viktor Frankl, num dos piores momentos dele no campo de concentração, lembrou da sua vida antes do campo com a esposa. E ele fala como aquilo lhe deu ela e tal, mesmo sabendo que a sua esposa podia não estar mais viva, certo? Então, aproveito para dizer vocês, isso existe na literatura do Chesterton e isso existe em várias outras boas literaturas. Pessoas reclamam à volta e meia da literatura do Tolkien em relação a isso. Eu acho maravilhoso. Olha alguém reclamando disso e desculpem, é isso mesmo. A pessoa está sendo julgada por mim, Mas não é esse julgamento assim, a pessoa que não é qualquer coisa. Não, pensa assim, cara, esse cara precisa ser ajudado a lidar com maior resiliência com a questão de um exercício de imaginação mais demandante. Alguns poderiam dizer assim, Rodrigo, eu não gosto de Tolkien. Tudo bem, você pode não gostar de Tolkien. Mas não gostar de Tolkien porque ele faz descrições ricas é um problema seu e não um problema do Tolkien. O Tolkien, na verdade, está fazendo uma coisa muito legal que dá muito trabalho para o escritor, que é entregar para a pessoa que lê a sua obra todo um quadro, né? E este quadro rico, de maneira que é esses autores
que vão ensinar principalmente aqueles que depois querem também escrever ou mesmo serem contadores de histórias, pais, mães, cuidadores aí que têm crianças, que vocês querem entreter e instigar a imaginação, são esses autores que vão ensinar as pessoas como é que se descreve um cenário, tá? E é isso que o Chesterton nos entrega nesse primeiro momento. Dito tudo isso, retomo a leitura desse começo de parágrafo. Cá fora, o aspecto da pousada sol nascente estava mais para pôr do sol. É claro que isso é um jogo de palavras. O Chesterton brincando conosco para dizer que o aspecto da pousada era meio desmazelado, meio decadente, né? E aqui é bacana também, sabe? Poxa vida, como o Chesterton é um cara fantástico, né? Só que para nós, ele já está colocando para quem tem olhos para ver toda a carga imaginativa que o Ocidente tem entre a ideia de Oriente e de Poente, tá? Oriente, onde o Sol nasce, Poente, onde o Sol morre, tá? Por isso que eu tenho, né, Oriens nasce, Occidens, tá? Isso também tem a ver com o latim que fala da questão da coisa, de onde as coisas morrem, Occidit, certo? Então, já tá carregando tudo isso, tá? Essas duas ambivalências. A construção jazia tem aqui uma opção do tradutor, né, de colocar, provavelmente em inglês tá lay, né, mas jazia num pequeno jardim triangular, antes verde do que cinza, com espedaçadas cercas vivas. Então ele tá ali cercado por cercas vivas, né? Cerca viva, muitas pessoas conhecem, a verdade são aqueles arbustos que formam como que uma cerca ou um muro em torno de uma propriedade, né? Que se embaralhavam nos melancólicos juncos de um rio, certo? Onde tem um rio na jogada. E aqui e ali havia uns poucos e lúgubres caramanchões. Caramanchão, para quem não sabe, é aquelas construções onde é como se fosse um certo toldo, né, que as pessoas fazem geralmente utilizando como suporte algum tipo de... Geralmente até a madeira, próprio árvores que estão juntas e assim por diante. Ao relento, e cujos tetos e assentos haviam de muito e por igual ruído. Ou seja, o Caramanchão tem uma cobertura. E ali, eu tô olhando, é tudo meio desmazelado. Sem falar no chafariz, toldado e seco, coberto, né? Ostentando uma enxovalhada ninfa d'água e água nenhuma. Então, seja, ali o chafariz é para a água sair da escultura de uma ninfa, mas não tem água, não tem ninfa nenhuma. Quanto à casa, a era parecia comer-lhe as paredes, como se as espirais tentaculares daquele enorme parasita estivessem a triturar lentamente os velhos ossos de terracota. E aqui eu acho interessante porque o Chesterton está usando algumas palavras que são específicas para as coisas que ele está dizendo. Por exemplo, terracota é um tipo específico vamos dizer assim, de argila ou barro que pode ser usado para construção. Né? Era é um tipo específico de trepadeira, certo? Em inglês, provavelmente, I've. A expressão que está aqui, provavelmente na tradução, na versão original. No outro lado, a estalagem dava para uma estrada solitária que serpenteava por entre os montes até cair num val que, cortando o rio, fora abandonado desde a construção da ponte mais abaixo. À porta havia uma mesa e cadeiras de madeira, acima do móvel uma placa do mesmo material. Nela, desenhado um disco solar cujo ouro já se amarronzara de tão desbotado. Abaixo estava o dono da pousada, a esparramar um olhar sombrio para a rua. De cabelos muito pretos e lambidos, o rosto púrpura, à força de rubescido, tinha toda a solenidade, se não toda a beleza, do pôr do sol. E aqui ele está tentando, né, vocês percebem claramente que o Chesterton está procurando nos trazer paulatinamente os mesmos símbolos. Questão do que é o pôr do sol e o que é o nascer do sol, o sol nascente. Né? Ele coloca isso. Os símbolos, essas duas, são as duas dinâmicas, tá? Isso é interessante porque ao longo da obra, de um grau, a gente vai pensar sobre isso.
O que é o signo do Sol nascente e do Sol poente dentro, né, da história inteira dos personagens? É uma chave de leitura possível, tá? E isso eu nem insisto. O Chesterton queria que a obra fosse lida segundo essa ótica, não. Mas é o tipo de coisa que é interessante. Algumas vezes, tá, gente? O símbolo, ele tem força por si só, tá? O que quer dizer que ele tem força por si só? Um símbolo verdadeiro é algo que geralmente é retirado, né, da sua função mais natural ou rasteira dentro da realidade, certo? E acaba sendo algo que, a partir do conhecimento dele, nós podemos conhecer uma outra coisa, tá? Por exemplo, alguém poderia dizer assim, tem uma música que eu conheci, eu acho que quem canta é a Ella Fitzgerald, certo? E nessa música, ela vai dizer assim, né? Eu vou lembrar de você como Domingos Ensolarados. Então, assim, o que é um domingo ensolarado? Ótimo, domingo ensolarado é um dia de domingo, o dia da semana. Onde tem sol, o dia não tá nublado, não tem chuva, assim por diante. Só que existe todo um mundo imaginativo em torno dessa história de domingo ensolarado, certo? Ou seja, existe a questão de que nesse dia as pessoas estão descansando porque é domingo, as crianças brincando, aquela comida mais gostosa e por isso mais elaborada vai ser feita nesse dia, porque as pessoas têm tempo para isso, e assim por diante. Então, a manhã e as tardes de domingo são deliciosas, ao mesmo tempo que, mais de uma pessoa já me comentou, um sentimento que eu tive muito pouco na vida, algumas pessoas parecem que quase sofrem de algo a ser tratado nesse sentido, que é a tal da melancolia do fim de domingo, porque se aproxima a segunda-feira. Eu não sei porque eu nunca tive esse tipo de coisa dessa forma. Eu pensava, amanhã é segunda, acabou a brincadeira. Sábado sempre é grande euforia, né? Porque sabia que tinha um domingo no outro dia, mesmo para... Eu, né, muitas vezes preferi participar da missa no domingo pela manhã, mas sabia que, bom, se acordei um pouco mais cedo, tenho sono, posso dormir logo depois que chegar em casa. E claro, domingo tem aquela característica. Mas o que eu quero dizer para vocês com isso? Nós percebemos que existe esse movimento, tentar pegar alguma coisa, o símbolo é isso. Eu pego o domingo ensolarado e eu uso como símbolo de alguma coisa, de alegria, de divertimento, de reunião e assim por diante, certo? Eu sempre penso que um domingo ensolarado de inverno, né? Para mim é melhor. Para mim é a melhor forma do mundo, porque assim, eu vou ter um dia que não vai passar de 15 graus, certo? E vai ser muito legal. E eu vou poder, não vou passar calor, que é um problema para mim sempre. Então, esse tipo de coisa. E quando eu pego, e eu tenho no começo do livro, aí a disjuntiva, a opção entre Sol nascente e Sol poente, eu posso sim assumir essa simbologia para tentar vendo aonde os signos do Sol nascente e do pôr do Sol aparecem ao longo da obra, certo? E é uma chave de leitura. Não é, e que eu não preciso ficar presa a ela o tempo todo, mas simplesmente, beleza. Entende? O que eu quero dizer para você é o seguinte, é muito bacana se nós conseguirmos perceber quais são, né, os símbolos ou as dinâmicas que existem dentro de uma obra, principalmente literatura. Beleza, eu percebi, eu não preciso ficar noiado com isso. Alguns vão gostar de anotar, então tem gente que vai querer, talvez, anotar o Sol nascente e pôr do sol, alguns vão tentar intuir, porque já iram em outras obras, que esse tipo de simbologia pode ser uma coisa interessante ao longo da obra, e vai anotar alguma coisa ali no livro, e vai deixando, talvez não volte mais, talvez essa história de Sol nascente e Sol poente é um negócio que não se aplica a quase nada que a obra apresenta. Mas você vai percebendo, vai dialogando, vai pensando, certo? Isso é interessante, tá? Rodrigo, eu não tenho costume de fazer isso, eu simplesmente vou passando pelo livro e não dou bola para essas coisas, não tô nem aí. Gente, o que eu diria para vocês? Eu acho que a literatura, ela existe, né, para ser literatura. Já desses passou por mim um desses real short, que eu acho que tava ali uma autora brasileira falando naquele Roda Viva. E eu achei muito bom o que ela falou, que é o que eu acredito piamente, assim, né? Se eu fosse compor um creio da literatura, isso ia ser um dos artigos dele, que literatura serve para ser literatura, tá? Para que serve a vida? Olha, a vida serve para ser vivida, tá? Qual é o objetivo da vida? Bom, o objetivo da vida é o meu objetivo de todas as coisas. Eu me tornar melhor e ter mais o bem e o ser em mim. Ponto. Mas não é uma coisa, sei lá. Bom, eu acredito que vocês compreenderam o que eu quero dizer. E
Então, em primeiro lugar, isso. Se divirta com a obra, leia a obra, viva a obra, certo? Viva a obra, leia e assim por diante. Só que eu acredito que é quase inevitável que depois de um tempo que você tenha alguma cancha literária, mesmo algum cancha no mundo da leitura e no mundo das ideias, que você necessariamente, quase sem querer, quase como se fosse uma coisa, você não consegue controlar. Tem uma ideia? E agora vocês vão me considerar chato pra caramba, e eu não vou me defender, é quem convive comigo que vai poder fazer o seu juízo. Mas eu lembro que uma época, hoje em dia eu sou seminarista, mas eu entrei pro seminário mais tarde, né? Então eu passei uma boa parte da minha vida como um leigo que aspirava, inclusive, casar-se. Então eu namorava. E num desses namoros, uma vez, essa namorada gostava desse sertanejo universitário, que agora a graça por aí. E eu não conseguia, não ouvir a letra da música pensando nas coisas que aquelas mulheres cantavam, apesar de serem algumas coisas bastante bobas. Mas eu ficava pensando na coerência, o que aquilo estava querendo me dizer. O que ela estava querendo dizer com aquilo, né? Então, o que significava aquela vida que era descrita daquela forma, certo? Quem era aquela pessoa que passava por aquela situação de chegar lá, pro garçom, e o DVD, e aí bebe mais, e aí os 10% aumenta, e essa fossona. Por que ela entrou nisso? Por que ela tá lá? E por que ela não vai embora? Por que ela não vai cuidar da vida dela? Quer dizer, eu quero dizer para vocês o seguinte, chega uma hora que, dependendo do leitor que você é, isso se torna algo quase inexorável. Você vai, todo discurso que chegar para você, você vai muitas vezes, não é todo, mas um monte de discursos que vai chegar para você, você vai parar para pensar no que aquele discurso está te falando, E quase sem querer também, existe uma ou outra coisa que vai conectar com algo que você já leu, já ouviu, já conheceu, já viu, né? Experienciou na sua vida, porque todas essas coisas estão ali alimentando a sua, imaginação. E a sua memória e sua imaginação, certo? Na verdade, estão alimentando a sua memória e a sua imaginação está lá lidando com esses objetos da memória, certo? Então, em grande parte, isso. Ali, voltando ao livro, né? Ali, a única pessoa que dava sinais de vida era quem estava indo embora, tá? E aqui eu termino, certo? Por que eu termino aqui? Porque isso aqui dá muito pano para manga. Ou seja, essa única frase do Chesterton já nos entrega algo que eu acho interessantíssimo. Era um lugar de coisas paradas, era um lugar de estagnação. A única mudança que até agora o Chesterton me descreve dentro dessa obra, nesse lugar, é a decadência. Não havia vitalidade. Existe mudança num organismo morto? Existe, mas apenas a putrefação, a decomposição. As coisas vivas mudam de outra forma, na verdade se desenvolve. Então ele coloca dois movimentos distintos, o movimento da decadência, o movimento do pôr do sol, e por outro lado um movimento da vitalidade, que só pode ser uma coisa, de fato, diante da morte, a vitalidade que quer permanecer nesse estado, simplesmente foge, vai se afastar. Quem quer permanecer vivo vai fazer o quê? Vai se afastar daquele local onde a morte tem mais força. Então, uma série de coisas. Recomendação vívida aqui, se vocês puderem ver um pouquinho da escrita de Chesterton, viram um pouquinho aqui também sobre o que é a capacidade descritiva de Chesterton. Eu não acho a forma que Chesterton faz suas descrições exaustivas. Eu dei o exemplo agora aqui do Tolkien, mas com certeza Chesterton é bem menos exaustivo em descrições do que o Tolkien, por exemplo. Então, para mim, ele faz isso na medida certa, e para mim, talvez, o Chesterton seja um desses autores onde nós podemos ver já um certo preâmbulo daquilo que acaba sendo uma forma rica, divertida de descrição ambiental e de descrição de cenário dentro da literatura, certo? Isso aqui até me lembrou um pouco as boas, e divertidas descrições que a gente tem em obras contemporâneas de literatura infanto-juvenil da atualidade. A gente pega esses vários que tem, não preciso nem citar para vocês, basta vocês pensar em alguns dos blockbusters que tem hoje em dia e os livros que inspiraram eles. Então, quando a gente pega esses livros, geralmente tem um âmbito descritivo, ele descreve, bota uma coisa ou outra, mas nunca é algo exaustivo mesmo. Mas é isso aí, tá? Vou ficando por aqui.
Não deixe de curtir este vídeo, compartilhar, porque você sabe que gosta desse conteúdo. Também já se inscrever no canal se não é inscrito e marcar o sininho para ser avisado das novas publicações. Não deixe de ver as nossas promoções. Agora nós estamos com promoção de volta às aulas, ou estávamos até o momento que esse vídeo foi gravado, mas sempre tem alguma promoção ali na página na nossa livraria da Sociedade Chesterton Brasil, onde você pode ali adquirir a sua primeira obra ou uma nova obra de Chesterton, se você já tem outras obras na nossa casa publicadora. Se ainda não tem, recomendação: O Poeta e os Lunáticos, principalmente se você ficou curioso de como essa história continua. Eu fico por aqui, até a próxima.